estamos de volta com o nosso Conexão Jovem e eu quero dar um presente muito especial para você. Olha o que eu tenho em minhas mãos, estudo bíblico para jovens. Se você quer receber na sua casa, manda um e-mail para a gente, conexãojovem@novotempo.org.br, fala o seu nome completo, endereço e você vai receber esse presente aí na sua casa. Olha só que legal. Quero saber se você é um seguidor do Twitter também, @PG Conexão Jovem. Passa lá, seja o nosso seguidor. O nosso programa é semanal, mas a gente se fala todos os dias, a gente está mantendo essa conexão aí, que é muito legal. Eu não quero perder o contato com você durante a semana, hein? Então seja o nosso seguidor. Passe nosso blog também, novotempo.com/Conexão Jovem. Assiste os nossos programas. Se você perdeu algum, não tem problema, passa lá, assiste, mas comenta, fala o que você achou e dá sugestões também de temas que você gostaria de ver aqui no Conexão Jovem. Via internet sofrer o bullying por causa da minha cor. Pegaram minha foto e colocaram num corpo de macaco e publicaram na internet. Porque sou baixinha, todo mundo sempre disse, mas depois de um tempo eu parei de ligar e brincar junto e fazer piada junto e daí acabou. Eu sofri quando eu mudei de cidade, porque eu vim do Rio de Janeiro e eu tinha um sotaque muito carregado, então brincava muito comigo por causa disso, também da violência da cidade, que lá só existia fantasma, coisas desse tipo. É você ferir a pessoa por insegurança, porque você precisa se sentir bem com o mal-estar da outra pessoa. Eu acho assim que é uma ação provocada com a intenção de magoar a pessoa. Eu costumo dizer que a escola é o lugar dos seus maiores traumas. É onde você descobre que você tem cabelo ruim, nariz grande, orelha grande e nem sempre isso te agrada. Então isso magoa, isso machuca. E isso às vezes você carrega pelo resto da sua vida, né? Eu tenho nariz grande. Eu sofri bullying por causa do meu nariz, que não é tão grande assim. Mas as pessoas falavam que ele era grande. Eu tive vergonha dele por muito tempo. Hoje eu aceito a minha beleza. Levar na esportiva é um ingrediente também, porque parece que quanto mais você não gosta, mais eles fazem. Levar na esportiva é um ingrediente que faz com que você não sofra tanto? Eu acho importante a importância que a pessoa dá quando ela sofre o bullying. Então, eu acho assim, em muitas situações, por ser uma brincadeira, você também tem que saber entender e saber lidar com isso e levar na esportiva. Agora, quando realmente é pra te ferir, é como fosse prejudicial a você, aí eu acho que tem que chegar e conversar com a pessoa. E é bom quando o outro fala, isso que eu né? falo agora. É bom ele falar assim, olha, eu não gostei da maneira como você se dirigiu a mim. Pare. Falar com segurança, até pra se impor. E aí, quando eu virei, conversei e expus pra eles que na verdade não era aquilo que eles estavam me falando, que eu não gostava daquilo. A primeira vez quando eu falei, o menino olhou com o olho arregalado assim, tá bom, pegou e saiu. Aí eu comecei a falar assim, não, peraí, isso daí tem solução. E comecei a me impor. E aí parou, foram uns pouquinhos. Hoje, de vez em quando, eles ainda brincam, mas eu levo na esportiva. Mas quando eu olho sério, ou quando a brincadeira extrapolou, eles, pô, desculpa aí, Lia. Não, tudo bem. Eu penso que você reagir bem ajuda. Mas as pessoas que fazem bullying, elas sabem em quem elas vão. Elas não vão em pessoas que elas esperam que reajam. Não, elas vão em pessoas que são tímidas, introvertidas, que elas vão se fechar totalmente pra ele não ter que lidar com aquela situação. Porque ele só quer zoar e ser o centro das atenções. Se machucou, precisa ser trabalhado. Eu acho que deve procurar alguém. Por exemplo, aqui na escola a gente tem o serviço de capelania, serviço de orientação educacional, então procura, conversa. E aí então a gente chama aquele que agrediu, que falou, que machucou e vamos chegar num acordo. E a mesma coisa a gente fala para os pais. Se a criança chegou em casa com uma tristeza, com um olhar diferente, pergunta o que foi. Eles têm abordado bastante, principalmente no nosso caso, professora de português, professora Beth, ela tem dado texto pra gente fazer, ela discute com a gente o assunto. Já foram feitas capelas sobre isso com a gente, trouxeram pessoas para poder falar. O próprio pastor também falou já várias vezes.
É muito bem tratado abertamente com todo mundo. É um assunto que não é assim, sabe, tipo, bullying é uma coisa que mete medo nas pessoas. É bullying, tô fazendo bullying. Não. Eles conversam com a gente, está habituado já a falar sobre o assunto. É muito legal isso, já, porque isso ajuda algumas pessoas que estão travadas a falarem, a abrir, tipo, falar com a diretora, com a professora, ou então com a coordenação, sobre, estão fazendo coisas comigo. Aí já vai lá, conversa e tal, resolve todo o problema. No meu caso, eu nem dei importância no bullying que eu sofri, foi um fator positivo. Por causa que, mesmo eles vendo que eu não tava me incomodando com isso, eles continuaram. E eu não dando a mínima importância, pessoas que são verdadeiros amigos, que me ajudaram, viu que é a gravidade do problema. E eu acho que meus pais, meus amigos viram a gravidade do problema e eu, no caso, não vi. E acabaram me alertando, isso tá errado, não tá correto, daí é um crime, falar da sua cor, falar da sua raça. E muitas vezes o fator de você não dar importância pode ser positivo ou negativo, mas eu acho que no meu caso foi positivo. Mas procure uma pessoa de confiança, seu pai, a sua mãe, um professor, uma pessoa que você possa se abrir com ela e falar todo o seu problema para ela te ajudar. Deus nos criou iguais. Então ninguém é melhor do que ninguém. A gente deve viver de uma maneira melhor possível que você puder achar. Então quando você está sendo prejudicado por alguma coisa, mesmo que você perceba que a pessoa está fazendo inconscientemente, sem a intenção de te prejudicar, acho que você tem que falar, por mais assim que seja difícil. Que nem o Andrews falou, se você não consegue falar diretamente com a pessoa, fala com alguém que você tem confiança, que você sabe que pode te ajudar. E muito importante também, eu acho que você perdoar essa pessoa, né? Muito bom, quero aproveitar e mandar um abraço para a galera aí da Igreja Universitária, um novo projeto para alcançar um novo público. A nossa igreja está se especificando cada vez mais em trabalhar diretamente com os jovens. Quero mandar um abraço para essa galera aí que teve essa iniciativa. E se você quer estudar a Bíblia de um jeito diferente, com um estudo bíblico, com uma linguagem específica, olha só o que eu tenho aqui em minhas mãos, o estudo bíblico para jovens. Olha só, para você adquiri-lo, é só mandar um e-mail para a gente, você vai receber na sua casa, gratuitamente, olha só que legal. conexãojovem@novotempo.org.br, manda pra gente o seu endereço, fala o seu nome e você vai receber esse presentinho do Conexão Jovem aí em sua casa. E esse presentinho não é só meu, não. Esse presentinho é são de todos os pastores que passam por aqui, que deixam a mensagem, que já está aqui hoje para nos presentear com essa mensagem da Bíblia. O pastor Jairo, que já passou aqui no Conexão. Seja muito bem-vindo, pastor. Estava com saudade, viu? Eu também estava com saudades, viu? Tenho acompanhado o Conexão, muito legal. Repercussão por onde a gente viaja, né? O quarteto tem esse contato, assim, corpo a corpo com o povo. A repercussão é maravilhosa. Parabéns. Que beleza. Deus seja louvado, pastor. É sinal que os jovens estão aí engajados em levar a mensagem de Jesus, né? Sim. E, pastor, me diga uma coisa, eu quero saber se você dirige bem. Olha, eu acho que eu dirijo bem, mas assim, isso também não impede que a gente cometa alguns deslizes de vez em quando, verdade. né? E dirigir também não depende, a sua segurança no trânsito não depende só de quem está dirigindo, depende dos outros condutores também, sem dúvida, né? tem que ter muita atenção. Acho que a palavra de ordem, né, é atenção no trânsito. E eu aprendi de uma forma muito assim, dramática isso aí. Porque em 2009 a gente estava viajando lá na Paraíba, aliás, um abraço pro pessoal da Paraíba, pessoal do Rio Grande do Norte, da Missão Nordeste, o pessoal acompanha o teu programa. Pessoal, e a gente estava viajando de João Pessoa para o interior, e aí de repente, assim, numa reta, assim, quando você acha que está tudo tranquilo, né, a gente se distraiu trocando o CD do carro. Aí nos chocamos contra uma ponte estreita, dessas que, né, são bem estreitinhas assim, o carro capotou. Assim, a gente escapou, assim, por Deus, assim, quem viu o carro não conseguia nem saber que carro era. E todo mundo dizia, olha, aqui não tem como ter saído vivo desse acidente, né? E a gente saiu muito bem, eu e a Sabrina, graças a Deus. Né, mas a atenção é muito importante, né? Então, você está ali olhando para a estrada, você não pode desviar o foco em nenhum momento. Você tem que estar concentrado mesmo. A direção defensiva, ela é muito importante, né? Para se precaver, é importante ter esse senso de defesa, para não arriscar muito e de repente acabar se prejudicando. Obedecer às leis, né? É verdade. E isso a gente pode trazer para a nossa vida espiritual também, né, pastor? Nossa, com certeza, né? Porque a nossa vida é muito corrida, né? O trânsito por aí, as pessoas, tem gente que gosta de pisar. Eu gosto de correr um pouquinho no carro.
Mas a Sabrina fala assim, olha, segura um pouquinho. Em meio à correria da vida, a gente tem que ter atenção com as coisas espirituais também, né? E essa coisa da direção defensiva, a gente também tem que aplicar para a nossa vida com Deus, porque o diabo, ele quer nos derrubar em qualquer ponto, em qualquer esquina da vida. Então a gente tem que ter atenção e como fez José, né? A gente estava até conversando antes sobre José. José, ele é um exemplo de direção defensiva no aspecto espiritual. Ele não quis nem se aproximar, saiu, ó. Ele estava ali, a situação de tentação surgiu, né? A mulher de Potifar, e a Bíblia diz que, está aqui, ó, se você quiser acompanhar, em Gênesis 39 está a história. A Bíblia diz que ele saiu correndo, né? E deixou a roupa na mão dela, no verso 12 diz isso. Na verdade, ela agarrou ele, né? Com as intenções que ela tinha, só que ele correu, ele fugiu. Se ele ficasse... Não, eu sou forte, eu vou ficar aqui. Eu resisto. Né? Vou resistir. A mesma coisa acontece na internet, por exemplo. A pessoa que tem dificuldade com a pornografia, por exemplo. Por que você vai ficar até tarde da noite na internet? Não fica, né? Coloca seu computador na sala, não precisa colocar no quarto. Acessa durante um momento em que tem outras pessoas para você não se submeter à tentação. Então a gente tem que agir de forma defensiva também em relação à nossa vida espiritual com Deus, nos protegendo dessas situações de tentação. Muito bom, pastor. E vamos aí nessa defesa contra o pecado. Não se aproximar tanto dessas coisas que fazem com que a gente erre e olhar para Jesus, que eles nos direcionará. É o segredo. Pastor, muito obrigada por sua passagem por aqui. Eu estava com saudades, viu? Não fique tanto tempo sem aparecer aqui no Conexão, por favor. Por favor, a gente se encontra. Dá um tchauzinho para quem está lá em casa. Um abraço. Um abraço. Quem está na sua casa, não na minha casa.